Grande parte da fantástica história humana é-nos contada pelos imensos achados arqueológicos que se vão fazendo um pouco por todo o mundo. E foi isso que aconteceu aqui, em Torres Novas. Uma sensacional descoberta foi feita no ano de 2012, quando se procedia a obras de recuperação do Convento do Carmo. Os trabalhos arqueológicos, que viriam a ser desenvolvidos 2 anos depois, colocaram a descoberto um monumento que conta uma inesperada história dos homens e mulheres que aqui viveram há 4.500 anos, na Idade do Cobre. Hipogeu do Convento do Carmo. Uma história de ouro. Escavado na rocha branda, identificou-se o que restava de um sepulcro coletivo subterrâneo, um hipogeu. Infelizmente, quando o sepulcro foi descoberto nos trabalhos de acompanhamento das obras de requalificação do edifício, ele já estava destruído na sua maior parte. A parte superior do sepulcro já não existia, terá sido arrasada quando da construção do convento do Carmo no início do século XIX, mas felizmente a parte subjante era a parte inferior do sepulcro, onde nós pudemos encontrar o grosso dos vestígios arqueológicos que existiriam originalmente aí. Perdeu-se parte substancial da sua arquitetura, mas uma parte muito importante das suas materialidades, dos seus objetos, dos restos humanos que aí estavam depositados, sobreviveu até aos dias de hoje. E esta riqueza e o seu estado relativamente intacto foi o que permitiu a realização de um conjunto alargado de estudos que nos permitiram, consequentemente, entender um conjunto de processos como os modos de organização social, as estratégias económicas e as bases de subsistência alimentar destas populações, a sua caracterização em termos etários e em termos sexuais, a determinação de proveniências de alguns dos objetos que aí encontramos. Falamos de cobre do Baixo Alentejo, falamos de minerais em rochas verdes, provavelmente da Beira Alta ou de mais longe ainda, e falamos expressivamente de um objeto fabricado em marfim de hipopótamo que, claro, terá tido uma origem muito mais remota ainda. No interior desta sepultura foram identificados os restos de pelo menos 15 indivíduos, acompanhados de diversas oferendas. Mas, junto a algumas destas pessoas, talvez as mais importantes, foram colocados objetos especiais de exceção, como vasos campaniformes, punhais em cobre e peças de adorno pessoal. No entanto, uma coisa parece ser certa, independentemente da verificação de serem membros da mesma linhagem ou não, é que apenas alguns destes indivíduos teriam sido depositados nestes contextos funerários com objetos de prestígio social, portanto, com alguma diferenciação social em relação aos restantes indivíduos. No caso concreto do Convento do Carmo, por exemplo, aquilo que nós verificamos é uma grande quantidade de vasos de cerâmica, aproximadamente 4 dezenas de vasos de cerâmica, mas só meia dúzia deles têm a forma campaniforme, só meia dúzia deles de facto se integram neste estatuto social que esta cerâmica provavelmente conferiria aos seus possuidores. Se nós considerarmos que há um conjunto mínimo de 15 indivíduos depositados no Convento do Carmo, e se distribuirmos pelos 15 indivíduos todos os bens de ostentação que encontramos em escavação, veremos facilmente que os punhais em cobre, os adornos em ouro, o botão de marfim, os vasos campaniformes, não se iriam com certeza distribuir de igual modo por todos estes 15 indivíduos. Portanto, dentro deste grupo, haveria alguns indivíduos com um estatuto social diferenciado em relação aos demais. Assim, a descoberta deste hipogeu dá-nos pistas importantes sobre este fenómeno cultural que teve lugar na Europa há cerca de 4.500 anos. As manifestações campaniformes retratam uma sociedade hierarquizada,
em que as elites assumiam um estatuto social que se diferenciava através da ostentação de bens de prestígio, como os punhais em cobre, as peças de ourivesaria, os objetos fabricados em matérias-primas exógenas e, muito expressivamente, os vasos de cerâmica em forma de campânula. Toda a ideologia, toda a simbologia que lhe está por detrás materializa-se nesses objetos, e esses objetos, no fundo, constituem uma pequena componente de toda a cultura material de então. E essa pequena componente materializa-se em alguns objetos que têm, efetivamente, um caráter de riqueza, de estatuto social de quem os possui. Estamos a falar da metalurgia do cobre, estamos a falar das primeiras sociedades que fabricavam objetos em metais. Em cobre fabricavam-se alguns utensílios simples, alguns adornos pessoais, mas fabricavam-se mais ostensivamente armas em cobre. Estamos a falar de punhais, estamos a falar de machados, estamos a falar de alabardas. Com esta primeira metalurgia do cobre surge também pela primeira vez a metalurgia do ouro. Há muitos objetos de adorno pessoal fabricados em ouro. Estamos a falar, neste caso, de ouro de aluvião, de ouro, portanto, recolhido nas margens dos rios, garimpado nas margens dos rios, e que era utilizado, trabalhado a frio e utilizado para o fabrico de objetos de adorno pessoal, como contas de colar, diademas e outras pequenas peças. Faz parte também deste mundo campaniforme, de forma mais expressiva, os próprios vasos em cerâmica, a que chamamos campaniformes, porque evocam uma morfologia de campânula, de sino, naturalmente invertida. E estas peças foram primeiramente reconhecidas logo no século XIX, em várias regiões da Europa, e pela sua morfologia que aparenta de uma campânula, passaram a designar-se como campaniformes. E, consequentemente, por uma questão de inferência, o povo, os povos, as gentes que os fabricavam passaram a designar-se também campaniformes, decorrendo da existência destes objetos. Vivia-se então, nesta região, um período de ouro, em que se estabeleciam contactos com outras regiões. Umas são relativamente próximas, como as Beiras, de onde serão originários os adornos em mineral verde, ou o Baixo Alentejo, de onde terá vindo o cobre. Porém, outros objetos terão vindo de regiões bem mais longínquas, como a África subsaariana, ou talvez mais provavelmente o Mediterrâneo Oriental. É o caso do fantástico e inédito achado de um botão em marfim de hipopótamo. Talvez seja esta a peça mais notória, um botão fabricado em marfim de hipopótamo e que só poderia ter chegado à região de Torres Novas através de contactos a longa distância com grupos estabelecidos no extremo oriente do mar Mediterrâneo. E, portanto, é razoável pensar-se que os torrejanos de então nunca teriam contactado diretamente com povos que viveriam no outro extremo do mar Mediterrâneo. E, portanto, estes objetos, essas peças exógenas, só chegariam à região através de contactos sucessivos de uma rede complexa de contactos estabelecidos com essas regiões mais afastadas. Aquilo que é mais provável aceitar-se como hipótese para explicar a presença desta peça é que o marfim de hipopótamo teria chegado às nossas regiões sob a forma de um produto inacabado, como se fosse uma pequena chapa, um lingote, que seria subsequentemente dividido em peças mais pequenas e trabalhado de modo a dar asa ao talhe, ao fabrico dos típicos botões com perfuração em V, que encontramos fabricados também noutras matérias-primas, em osso, nomeadamente, em vários sítios campaniformes de toda a Península Ibérica. Estávamos então na Idade do Cobre, ou Calcolítico, um período de grande florescimento económico e social de toda a região da Extremadura e Val do Tejo, e na qual Torres Novas desempenhou um papel particularmente importante nesta história. Uma história de ouro.